Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de byte, você que está à procura da felicidade, que não tem sido feliz na última semana porque não teve vídeo. Hoje eu estou correndo aqui atrás dos prazos que já estão atrasados para entregar vídeo para vocês. E o vídeo de hoje é aquele vídeo que é um dos queridinhos aqui do nosso queridíssimo canal, que é a playlist de C. Então hoje nós vamos continuar no Fusion C. Vamos continuar estudando a partir da nossa última aula da playlist lá, que nós tivemos, que a gente começou agora as estruturas de decisão. Então nós estamos aprendendo as estruturas de decisão em Fusion C e, consequentemente, na linguagem C. Então quando você sair aqui da playlist Fusion C, você vai poder dizer que você programa não só Fusion C, mas também a linguagem C-ANSI, que é uma linguagem muito usada aí para quem está começando na programação. Ou pelo menos era na minha época, né? Usada bastante. Hoje em dia acho que o pessoal tem estudado mais em Python do que em C-ANSI. Mas enfim, hoje nós vamos falar de C e vamos continuar aqui nas estruturas de decisão. Na aula passada, nós vimos um comando que é muito comum não só na linguagem C, mas em qualquer linguagem de programação, que é o comando if. E hoje nós vamos continuar nas estruturas de decisão, vendo quando a gente tem que tomar uma decisão com mais de uma opção. Às vezes, se o if e o else não é suficiente. Então hoje nós vamos continuar seguindo nossa teoria lá e vamos começar a estudar outros comandos ali da linguagem C que permitem a gente tomar uma decisão e, obviamente, direcionar o nosso código de acordo com uma condição. Então vamos embora, galera! Vamos continuar nossas estruturas de decisão. E aí, meu amigo escovador de bytes, como você é um escovador sagaz e acompanha todos os vídeos do canal, além, é claro, das playlists, você já sabe que o código de hoje está no GitHub oficial do Debate Creator, que é esse cara aqui, github.com/debatecreator, que é o nosso GitHub oficial. Fica à vontade para explorar o nosso GitHub oficial, ver todos os códigos de todas as linguagens e clonar para sua máquina. E hoje, por ser uma aula de MSXC, nós vamos usar esse repositório aqui, que é o repositório MSXC. Lembrando a vocês que dentro aqui do repositório MSXC, nós temos o nosso queridíssima pastinha de aulas, que é essa pastinha aqui para as nossas aulas. Dentro da pastinha de aulas, nós temos aqui a pastinha decisão, que é onde tem os códigos que nós estamos usando para as estruturas de decisão. E aqui dentro nós temos aqui o nosso decide.c, que é o códigozinho exemplo que nós estamos usando para aprender os nossos exemplinhos em C. Então, se você não sabe clonar esse código, volta lá no início da playlist, onde eu ensino a clonar esse código para sua máquina, e vai lá, clona o código e acompanha com a gente à medida que a gente vai construindo a solução aqui, pessoal. Vamos embora! Então, meu amigo escovador de byte, vamos lá, vamos abrir a nossa pasta. Então a gente vai aqui em File, Open Folder. Vamos abrir aqui a pasta onde nós colocamos o nosso código. No meu caso aqui eu coloquei aqui na pasta MSXC. Dentro dessa pasta nós vamos em aulas, vamos aqui no decisão e vamos dar um Select Folder para abrir o nosso código de hoje. Então, amiguinho escovador de byte, você lembra muito bem que no código da nossa última aula, então, amiguinho escovador de byte, você lembra muito bem que no código da nossa última aula nós fizemos aqui uma funçãozinha, né, para digitar um número e aí dizer se o número era positivo, negativo ou zero, usando aqui uns ifs e uns else e ifs aqui para explicar para vocês os ifs. Então deixa eu dar um update aqui no meu código, usando aqui o nosso queridíssimo GitHub Desktop, para atualizar aqui o nosso MSXC. Então vamos dar pull no código para pegar o código que eu escrevi agora. Então se a gente for lá agora no Visual Studio, deve ter mudado, mudou já. E vocês viram que aquele código lá do número positivo e negativo eu trouxe para uma função. Eu já expliquei como criar funções nas aulas anteriores. Então se você não sabe criar uma função em C, dá uma olhadinha nas aulas anteriores. Então eu criei uma função positivo e negativo. E hoje eu criei essa função aqui do teste switch, que nós vamos aprender a usar o switch case e mexer aqui na nossa queridíssima função main para chamar positivo e negativo e logo na sequência chamar a teste switch. Mas antes de a gente começar a mexer o nosso código, vamos lá na teoria para a gente explicar a teoria para vocês. E nessa teoria a gente está usando aqui os tutoriais da Tutorials Point, que é esse link aqui. Não precisa se preocupar, amiguinho escovador de byte, porque as nossas aulas, todas elas, têm
os links lá, aqui na descrição do vídeo, você sempre acha as nossas aulas. Então, se a gente for aqui no link do Decision Making, né? Aqui o if else, a gente vai vir para cá, onde a gente vai começar a entender alguns conceitos, como um conceito que eu não vou nem explicar para vocês, porque é totalmente errado, que são os tais dos ifs aninhados. E aí, amiguinho escovador de bytes, agora você está se perguntando por que cargas d'água o Manel não vai me ensinar os tais dos ifs aninhados, né? Tá com preguiça, Manel, de explicar pra gente o que é um if aninhado? Não é que eu tô com preguiça não, cara. Eu não vou te ensinar os ifs aninhados, porque quando você começa a fazer aquelas estruturas cheias de if, dentro de if, dentro de if, dentro de if, dentro de if, fica um código muito feio e é considerado até um problema de programação quando você fica aninhando muito if, né? Inclusive, esse camarada aqui, um camarada chamado Martin Fowler, que vou até abrir a câmera um pouco mais para vocês verem melhor, que é esse careta aqui, ó, o Refatoração do Martin Fowler, que é um livro muito importante para você que quer se tornar um bom programador. O Martin Fowler ele estabelece algumas coisas que ele chama de bad smells, né, ou mau cheiro no código, né? E um grande mau cheiro de código que você pode fazer para dizer que seu código é um código ruim é ficar aninhando if, e está definido aqui no Refatoração do Martin Fowler. Como você evita os nossos queridíssimos ifs aninhados, e tem como evitar os ifs aninhados, inclusive usando um outro livro também muito importante, que é interessantíssimo para você ler, amigo escovador de bytes, você quer se tornar um programador de verdade, que é esse aqui, ó, o Padrões de Projetos, são os padrões de projeto, em inglês Design Patterns, e você usando Design Patterns, melhores formas de você criar o seu código e modificar o seu código, você pode criar, sem dúvida alguma, códigos que não tenham ifs aninhados e códigos mais bonitos, mais legíveis e muito mais performáticos, porque os ifs aninhados são uma praga no desenvolvimento de software e um terror para quem está aí dando manutenção de código. O cara pega aquele ninho de if lá, aquela coisa horrível, e às vezes uma manutenção é muito mais difícil de fazer com ifs aninhados do que usando algum design pattern para você melhorar ali a sua estrutura, usando programação orientada a objeto para você melhorar o seu código, enfim. Mas só para você saber o que é um if aninhado, você pode olhar aqui o tutorial da Tutorials, que eles explicam o que é um if aninhado, inclusive dando aqui uns fluxos, né, fazendo uns fluxogramas aqui para explicar para você como funcionam os ifs aninhados e tal. E além disso, aqui nós temos alguns exemplos também que vocês podem até brincar aqui, né? Vocês podem dar um edit and run para ver como é que funciona, né? Enfim, aqui nós temos alguns exemplos de ifs aninhados, mas eu não vou perder o meu tempo com ifs aninhados com vocês, porque eu não quero ficar ensinando coisa errada para vocês. Então, mais para frente a gente vai ver como resolve os ifs aninhados, e a aula de hoje não tem nada a ver com ifs aninhados, tá? A aula de hoje, amiguinho escovador de bytes, nós vamos falar para vocês esse cara aqui, ó, o switch statement. Switch, para quem não saiba, é mudar, é trocar, né? Então é muito comum a gente usar aí os switch statements quando a gente quer fazer uma decisão de código não baseada apenas em um if e um else, né? Você tem apenas duas opções para desviar o seu código. Usando um switch, você pode, por exemplo, dividir o seu código em formas muito mais bacanas, muito mais legais, de forma que você possa ter mais de uma opção de desvio de código baseado numa única expressão. Então aqui, amiguinhos, nós temos um exemplo. Ó. O comando switch começa com a declaração do comando, né, o switch, e uma expressão. Essa expressão pode ser uma expressão lógica, aritmética ou qualquer expressão que no final devolva um valor que esteja composto aqui dentro dos cases. E aí, dependendo do valor da expressão, você vai aqui para o case. O que é o case? O case é se o resultado da expressão bater com o valor que está descrito aqui logo em sequência do case. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que a nossa expressão aqui devolvesse o valor value 1, né, essa expressão aqui, quando avaliada pelo nosso compilador, devolvesse value 1, automaticamente o nosso código seria desviado para esse caso aqui. E
aí seria realizado o comando 1, comando 2, até ele encontrar um break. Quando ele encontra um break, o que ele faz? Ele sai do nosso queridíssimo switch e vai para a próxima expressão logo na sequência do fecha colchete. Você sabe que os blocos de código no C, e isso é uma grande vantagem do C, os blocos de código ficam normalmente presos entre abre colchete e fecha colchete. Então quando você encontrar um fecha colchete lá, você vai ver isso na hora que a gente for brincar com o código. O break, essa instrução break aqui, vai te levar para o fecha colchete do switch e você vai continuar a execução do seu código. Mas, por exemplo, se a expressão, ao invés de devolver value 1, devolva value 2, ele vai vir para esse trecho de código aqui, pulando completamente esse trecho de código aqui. Então ele vai começar, vai fazer os statements aqui até o próximo break. E aqui ele tem uma opção no switch chamada default. E o que é a opção default? A opção default, algumas vezes você quer, por exemplo, isso é muito comum em menus, né? Menus de opção para o usuário, né? Você quer, caso o cara entre 1, faça isso, caso o cara entre 2, faça isso. E eventualmente o cara não coloca nenhum dos valores válidos, né? E esses valores não estão listados aqui como um case. Então, por exemplo, se a expressão aqui vier com qualquer valor que não esteja descrito, né? Porque vem um valor x qualquer aqui, que é um valor que é diferente desses valores aqui descritos nos cases, ele vai executar o que estiver no default. Então vamos supor que entrou uma opção não existente no menu, você aqui nessa parte você pode colocar um trecho de código que simplesmente faça um tratamento de erro ou volte o código, dizendo, você escolheu a opção errada, alguma coisa nesse sentido. Então galera, vamos começar a ver isso aqui na prática? Vamos lá para a nossa função main primeiro e vamos entender o que a nossa função main está fazendo aqui no nosso código, tá? Então se a gente olhar aqui a nossa poderosíssima função main, você vai ver que a gente criou um buffer aqui para receber o nosso número e criamos aqui uma variável inteira chamada número. E aqui a gente vai imprimir uma mensagem para o usuário pedindo para ele, por favor, digite um número aí, coleguinha. Quando o coleguinha digitar o número, e nesse caso aqui a gente usa input string para isso, nós vamos receber uma string de até 6 casas, né? Ou nesse caso, como a gente vai converter isso para um número 6 dígitos, e aqui nós vamos colocar um número dentro dessa variável buffer. Então vamos supor que o usuário digitou 4 aqui. Quando ele digitou 4, ele vai converter aqui essa função, essa string. Essa função vai converter a string para um número e colocar na variável número, que é essa variável que nós colocamos aqui. E aí nós vamos para as nossas funções que vão decidir coisas. Então primeiro nós temos que ver a positivo e negativo. Ela vai dizer se o número é positivo ou negativo, que é essa função aqui de cima. Então na função aqui de cima, função positivo e negativo, que é este nosso amiguinho aqui, ele vai receber um número, que nesse caso aqui vai ser 4. Ele vai fazer aqui, se o número for maior que 0, o número é positivo. Caso contrário, se o número for menor que 0, o número é negativo. E caso contrário, se ele não caiu nem nessa condição, nem nessa condição, obviamente o nosso número é um 0. E aí a gente vai mostrar que o número é 0. O return, como isso aqui é um procedimento, não é uma função, né? Como ela não retorna nada, toda vez que tem void aqui não é uma função, é um procedimento. Então isso aqui é um procedimento que escreve coisas e retorna. Então a gente não precisa retornar nenhum valor, porque isso aqui é um procedimento. E aí nós vamos para o nosso próximo procedimento. Ele vai retornar para esse ponto do código aqui e vai executar o nosso próximo procedimento, que é o teste de switch, que a gente vai testar lá o nosso switch case. E vamos passar o número 4, porque nós não trocamos o número, então ele vai receber 4 lá no procedimento. Então o nosso procedimento, que também é um procedimento, simplesmente porque ele não retorna nada, é esse nosso amigo aqui. Então ele é um procedimento, porque ele não retorna nada, e ele recebe o número, que nesse caso passado aqui vai ser o número 4. Ele vai testar. Case 0? Não, então ele não vai entrar aqui. Case 1, 4 é igual a 1? Não, então ele não vai entrar aqui. 4 igual a 2? Ele também não vai entrar aqui. Case 4 igual a 4?
3 não é igual a 4, então ele também não vai entrar aqui, mas ele vai ver aqui que 4 é igual a 4, então ele vai entrar no case 4. E aí ele vai imprimir a mensagem para a gente, que é o print aqui, o número é 4, que é esse print aqui, e logo na sequência ele vai fazer o break. E aí o que o break vai fazer? O break vai quebrar o case e vai levar o case para esse bracket aqui, que indica o final do nosso switch case, e vai retornar. E aqui, amiguinho escovador de bytes, é por isso que o break é tão importante, porque se a gente esquecesse de botar o break aqui, e por exemplo fosse 1, ele ia executar o print, o número é 1, e executar o print, o número é 2, e aí sim ele faria o break. Então é muito importante a gente não esquecer o break aqui, tá, galera? Porque o break é que garante que você vai executar somente o escopo de comandos que está aqui indentado dentro do caso. Então, galera, vamos lá dar o nosso .make, só para ver isso aqui funcionando. É claro, antes vamos terminar a main primeiro, né? Aqui. Depois que ele fizer imprimir que trata-se de um número positivo ou negativo e imprimir que o número é 4, ele vai imprimir, pressionar a tecla para sair, para ficar esperando lá o cara ler, vai fazer o wait key e depois ele vai simplesmente encerrar a execução do programa. Então vamos testar, galera. Vamos ver aqui, ó, o nosso .make. Chamou aqui o emulador. Se a gente der um giro aqui no nosso disquete virtual, você vai ver que nós temos aqui o decide.com. Então vamos lá, decide. Vamos executar ele. E ele está lá pedindo digite o número. Então, conforme nós falamos, vamos digitar o número 4 aqui. Quando a gente digitou o número 4, a gente recebeu aqui as respostas que a gente esperava. Que é 4 é um número positivo, porque ele é maior do que 0. E o número é 4, porque ele está naquele intervalo lá de 0 a 5. Então vamos digitar agora um número aqui, vamos rodar o decide de novo. E vamos digitar um número fora daquele intervalo, por exemplo, 6. Quando eu digito 6, olha o que acontece. Ele imprime para mim aqui, ó, a gente digitou o número 6, ele disse que 6 é positivo, mas ele disse que o número está fora do intervalo de 0 a 5. E por que ele fez isso? Ele fez isso porque, como eu descrevi para vocês, nós temos aqui um caso default. E o caso default ocorre toda vez que nenhum dos casos anteriores foi atendido. E se você olhar aqui, ó, a mensagem do caso default é exatamente essa. Número fora do intervalo de 0 a 5. E é isso aí, pessoal. Com isso, meu amigo escovador de bytes, não há tempo para mais nada. Chegamos ao final de outra aula. Mais uma aula de Fusion C aí para nossa conta, para nossa playlist. Não se esqueça que você pode acompanhar todos os vídeos pela playlist. Espero que tenha sido legal, que você esteja se tornando um verdadeiro conhecedor das decisões usando computadores, aí, usando algoritmos até de decisão, usando as estruturas de decisão do Fusion C também. E espero que vocês estejam curtindo a nossa playlist aqui de C. Não se esqueça que se você curtiu demais esse vídeo, você pode clicar aqui embaixo no botão Seja Membro para se tornar um verdadeiro escovador de bytes e ficar aqui junto com os nossos verdadeiros escovadores de bytes que estão aqui, ó. Em especial aí o Luiz Arruda, que é o nosso último verdadeiro escovador de bytes. Um agradecimento especialíssimo ao nosso amiguinho Guilherme Ian, ao nosso verdadeiro escovador de bytes Guilherme Ian, que eu tive o prazer de conhecer lá na MSX Summit, que se tornou um escovador de bytes de nível 2. Vocês podem ver ali pelo íconezinho ali do lado do Guilherme Ian, que agora ele não é um MSX1, ele agora é um MSX0 nível 2, que ele já está com a gente tempo suficiente para receber essa promoção. Então, Guilherme, muito obrigado aí por todos esses meses de apoio que você vem dado a gente aí, que é um apoio muito importante. E também agradecer a galera do Patreon, patreon.com/TheByteCreator, que é a galera que está nas laterais do vídeo, que começa ali no nosso queridíssimo Alexandre Pereira, vai até o Léo Manes ali, que são os nossos escovadores de bytes que assinam pelo Patreon, tá, pessoal?
Não esqueçam que tem Thank You Disc bacana lá de graça para os verdadeiros escovadores de bytes lá no Patreon. Basta entrar na área de compras do Patreon, que os verdadeiros escovadores de bytes do Patreon podem baixar os Thank You Disc de graça. Tem um monte de Thank You Disc lá. Vai entrar mais Thank You Disc muito em breve, fiquem ligados. E vocês aqui que estão aqui, ó, no Seja Membro, no Clube de Canais, os verdadeiros escovadores de bytes do Clube de Canais, vocês podem mandar um e-mail para thebytecreator@gmail.com, que eu empacoto os Thank You Discs e mando para vocês aí, para vocês se divertirem com os códigozinhos que a gente gera aqui para dar de presente para vocês aí, amigos escovadores de bytes. Então é isso, pessoal. Mais uma vez espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar. Não se esqueça de botar os seus comentários aqui, se vocês gostaram do vídeo, se vocês tiverem dúvidas. Eu estou planejando, talvez aí no domingo, eu faço uma live de bate-papo com vocês ali. Escolher um joguinho para jogar com vocês, ficar batendo papo. Então, talvez nessa sexta-feira agora, sexta-feira não, desculpa. No domingo, dia 24. A gente vai botar uma live aí para vocês, então compareçam pra gente poder trocar ideia, pra vocês poderem tirar suas dúvidas ao vivo e pra gente bater papo. E é isso, pessoal. Não se esqueça jamais de ser feliz. Até o próximo vídeo.